Está no ar o podcast Onco.hemato, com informações relevantes sobre oncologia. Realização Grupo Sonhe. Olá, ouvintes do Onco. Hematologia. Hoje eu estou aqui com a doutora Jamile Cunha, hematologista do Grupo Sonhe, para falar sobre um tema polêmico, sobre cuidados paliativos no paciente hematológico. Seja bem-vinda, doutora Jamile. Oi, Renata. Olá, ouvintes. É um prazer estar aqui novamente para a gente conversar sobre um tema, eu diria, importante, né? E polêmico. Então, vamos começar direto, né? Essa discussão, esse bate-papo. Doutora Jamile, o que são cuidados paliativos no paciente hematológico? Então, Renata, o cuidado paliativo, ele já é um estudo que vem evoluindo bastante ao longo da medicina, né? Então, antes a gente tinha muito uma visão que o cuidado paliativo era o cuidado do paciente terminal. E hoje a gente sabe que com o avanço do que a gente fala de medicina baseada em valores, o cuidado paliativo vai muito mais do que isso. Então, o cuidado paliativo é o cuidado que avalia o processo de doença, né, dos pacientes que têm doenças graves e muito mais o processo de dor daquele paciente. Então, hoje, esse cuidado paliativo ele tem que ser muito introduzido no paciente oncohematológico com precocidade, para que a gente consiga trabalhar e melhorar esse processo de sofrimento. Para a gente esclarecer para os nossos ouvintes, doutora Jamile, qual a diferença entre o cuidado paliativo e o cuidado curativo? Ao longo do estudo do cuidado paliativo, a gente conseguia fazer realmente essa diferença, colocar as duas coisas numa caixinha. Então, o cuidado curativo era o cuidado que eu ia fazer um medicamento e eu estava visando acabar com aquela doença. O cuidado paliativo seria que poderia também ser feito algum tipo de medicamento, quimioterapia, mas que o nosso propósito não seria acabar com aquela doença, mas seria diminuir a evolução ou então controlar sintomas, nesse sentido. Hoje a gente já entende que essas duas pontas, né, de ou eu vou curar completamente ou eu vou só parar a evolução, elas têm muitas outras caixinhas nesse caminho. Então a gente tem aquele paciente que a gente às vezes até começa um cuidado curativo, então eu começo uma medicação de alta dose para tentar acabar com a doença, mas esse paciente não tolera tão bem. Então, a mudança da chavinha tem que ser que esse paciente vai ser sempre um paciente grave e que pode mudar de posições ao longo do tratamento. A próxima pergunta que eu vou fazer é uma pergunta, então, capciosa aqui, eu acho, né? Porque quando a gente... Baseado no que você está falando aqui, não existe, assim, uma timeline onde você diz, não, agora chega o curativo e começa o paliativo. Uhum. Mas quais são os sinais de alerta, assim, para você falar assim, não, agora tá na hora dessa chavinha mudar? O que a gente pode pensar sobre esse assunto? Fala aqui para os nossos ouvintes. Então, Renata, isso é uma pergunta de milhões, porque se você escutar qualquer médico paliativista, eu não sou médica paliativista, mas se você escutar qualquer médico paliativista falar sobre esse tema, ele fala exatamente isso. Não existe essa resposta. A gente sabe que a gente pode ter o médico paliativista no momento do diagnóstico, como a gente pode ter a introdução do médico paliativista ao longo desse tratamento. Por quê? Porque a gente precisa, e os médicos paliativistas falam muito sobre isso, a gente precisa trabalhar na medicina baseada em valor a habilidade de comunicação. Então, nós, como médicos assistentes daquele doente, a gente tem que conseguir se comunicar. Então, e isso é uma habilidade, né, que a gente precisa trabalhar, tem muitos estudos sobre comunicação, como dar má notícias, como trabalhar isso. Então, a gente, como médico, tem deficiência nessa parte de comunicação, e a gente só vai conseguir identificar onde o médico paliativista entra se a gente conseguir perguntar isso para o nosso paciente. Conversar, né? Conversar, tá junto, tá próximo, acolher, né? Entender as dores dos pacientes, dores físicas e dores emocionais também, né, doutora Jamile? Exatamente. Tem uma médica paliativista que também é hematologista, que ela fala que muitas vezes ela pega um paciente que já fez tratamentos e tudo isso, e naquele momento que ela vai conversar com ele, ele fala, mas se eu soubesse que ia ser assim, talvez eu não tivesse feito.
Então, para a gente, como hematologista, a comunicação é o que vai ser o definidor de quando esse paciente vai para o médico paliativista, não só quando acabam os remédios. Exato, quando você sente, né? O feeling também é muito importante. Doutora Jamile, e como os cuidados paliativos eles podem influenciar na sobrevida e na qualidade de vida dos pacientes hematológicos com uma doença hematológica? Então, o cuidado paliativo, como a gente já conversou, ele não está olhando a doença e nem a cura ou não da doença. Ele está olhando o paciente. Então, quando a gente tem o auxílio do cuidado paliativo, é para a gente identificar fragilidades como questões familiares, como questões religiosas, como questões sociais. Então, às vezes, pensando, vamos dizer, na medicina privada, os médicos têm a ideia de que o paciente ganha bem e tá tudo certo e vamos nessa. Mas, às vezes, ele era o provedor da família. E será que essa dificuldade dele trabalhar não vai causar sofrimento? A gente não precisa ter uma intervenção precoce nisso. Então, é isso que eu falei. A gente precisa... o desfecho do paciente, ele está muito interligado no que a gente está dando de opções para ele. Então, a qualidade de vida, a gente como médico, a gente é detentor do conhecimento técnico. Então, sim, eu tenho que me empoderar e falar para a família e para o paciente o que a gente tem de opções, o que a gente está fazendo agora, o que a gente propõe a partir desse ponto, mas o empoderamento do doente e entender quais são as expectativas daquele doente, não só no âmbito de cura, mas no âmbito de família, no âmbito de passar mais tempo em casa ou menos tempo em casa, ir mais vezes ao pronto-socorro ou ir menos vezes ao pronto-socorro, é importante. Claro que nós não temos, né, medicina não é matemática, então não dá pra falar, olha, o percentual de vezes que você vai ao PS fazendo essa medicação vai ser assim. Mas a gente tem uma ideia e a gente pode passar isso pro doente. A gente fala muito da relação médico-paciente, né? E você está trazendo isso muito, muito, muito firmemente aqui nesse nosso episódio falando de cuidados paliativos, né? E quando a gente fala de qualidade de vida, o que é qualidade de vida para um não é para outro, né? E essa conversa, essa relação com o paciente clara, transparente, ela é fundamental. É isso mesmo? Com certeza, ela é fundamental e é isso que a gente conversou. A gente precisa treinar essa habilidade de comunicação. E a habilidade de comunicação envolve fala e escuta. Exato. Né? Escuta ativa e escuta de identificar, então, os problemas. Tem paciente que, às vezes, vai falar pra você o que ele quer de verdade, longe da família. Sim. E tem paciente que precisa do apoio familiar pra falar o que sente. Tem paciente que vai falar que não quero saber nada, eu quero deixar tudo na mão da minha filha, pra ela decidir pra mim. E tem paciente que fala, não fala, pelo amor de Deus, pros meus filhos o que eu tô passando, porque eu quero decidir tudo sozinho. Então, é isso. A relação médico-paciente, ela é fundamental, mas além da relação médico-paciente, a gente precisa trabalhar a comunicação. Sim. E essa habilidade, né, eu acho que assim, o respeito mútuo, né, do paciente com o médico, do médico com o paciente, ele é fundamental. Mas você não está sozinha nesse processo, né? Fala um pouquinho pra gente, doutora Jamile, sobre a importância da equipe multiprofissional dentro do cuidado paliativo nos pacientes hematológicos. A equipe multiprofissional, ela é fundamental, né? Desde o que a gente vai estar mais familiarizado em pensar em psicólogos, né, pra gente trabalhar algumas questões, até questões que a gente tinha em vida, que não foram trabalhadas, não só no processo de doença, mas em vida também. Mas a gente tem o educador físico, que pode trabalhar reabilitações, ou então aquele período que o paciente está em casa, ele não quer ficar sem fazer nada, ele era um paciente ativo, um paciente atleta. Então, a gente tem a terapia ocupacional. Então, existem, infelizmente, algumas doenças que podem trazer limitações físicas, né? Então, trazer desde o paciente ficar paraplégico, ou até o paciente perder algum membro. Então, a terapia ocupacional vem para trazer também uma qualidade de melhorar o funcionamento do corpo, né? A terapia ocupacional tem um papel até mesmo na intervenção na casa, né, do domicílio do paciente, né? Exatamente. A gente pode modificar algumas ferramentas de uso, né, de domiciliar, o banheiro, o banho, a cama. Então, a equipe multidisciplinar, pensando em cuidado paliativo como aquele cuidado do sofrimento do paciente, visando a qualidade de vida, ela é fundamental. E quando a gente fala dessa equipe multiprofissional, o papel da psicologia no suporte emocional, ele é vital, certo? Sim, ele é essencial, né? A gente tem
coisas que são trabalhadas com técnicas, né? Então, o psicólogo, ele não é apenas isso. O paciente, às vezes, tem meio receio. Eu não quero ir pro psicólogo, vou ficar conversando da minha vida. Então, a psicologia, ela é uma ciência que possui técnicas, principalmente aqueles psicólogos que já estudam mais sobre pacientes oncológicos, paliativos. Então, a gente possui técnicas adequadas para falar sobre esse assunto. Então, você sim vai falar sobre a sua vida e tudo isso, mas o psicólogo, ele vai, às vezes, fazer você falar melhor ou falar mais fácil. Se expressar, né? Você vai abrir o seu coração, sua alma, talvez para um paciente, para um profissional que, com técnicas e com ciência, consegue fazer com que ele entenda melhor aquela dor dele naquele momento. E a gente está falando de psicólogo, né? Mas a gente citou o terapeuta ocupacional, o educador físico ou o fisioterapeuta, a nutrição, né? A importância da nutrição, porque às vezes você tem que mudar um pouco a nutrição desses pacientes, é isso? Com certeza. E a gente, na nossa cultura ocidental, a gente tem uma relação muito importante com a alimentação, né? Então, sempre, em toda consulta que vem um paciente que tá tratando e não tá tão bem, a família fala, mas ele não tá comendo, mas ele tá com dificuldade de comer, eu falo que ele tem que comer pra ele ficar forte. Então, essas questões, tanto da relação com a comida, né, da gente respeitar o processo do paciente, existem alimentos que eles vão aceitar melhor, outros que eles vão rejeitar. O nutricionista vai agir nisso. Então, adaptar algumas condições para melhor qualidade de vida do doente. Sim, às vezes o paciente tem até algum problema dentário, o dentista entra também, ou seja, às vezes a gente está achando que é só simplesmente a doença ou o medicamento, mas não, ele teve algum acometimento oral e ele não consegue realmente fazer o processo de mastigação correto, ou seja, esse papel da nutrição, do dentista, da bucomaxilo juntos também favorecem o cuidado desse paciente. E não vamos esquecer da assistente social, né? Porque, querendo ou não, como você falou, às vezes o paciente perde a mobilidade, o paciente perde o emprego, não consegue... E como que isso vai funcionar, né? A assistente social também está ali para esse processo. E eu percebo, assim, que principalmente no câncer, a gente fala do câncer porque trabalhamos com isso, mas as doenças crônicas, elas também causam esse mesmo impacto. A gente tem muitas questões financeiras e sociais associadas à doença, né? Que a gente não pode ignorar. Exato. Então, o serviço social, muitas vezes, ele vem como um amparo de o que eu posso ter a partir desse momento. Quais são os meus direitos? Quais são os meus direitos, o que eu posso ter, o que eu posso economizar, o que eu vou ter de isenção de impostos, porque Posso me aposentar? Posso me aposentar, eu vou diminuir minha renda, eu vou ter um impacto financeiro. Então, é muito triste, a gente que também trabalha no SUS, eu já vi situações que o paciente não quer se afastar, de jeito nenhum. Ele vai, eu quero fazer quimioterapia, eu quero continuar trabalhando. Então, isso é importante. O que a gente vai entregar para esse paciente? Então, talvez analisar o que ele trabalha, o que a gente pode fazer de mudança nesse trabalho de ocupação, de posicionamento na empresa, para que a gente cause menos danos para o processo de tratamento desse doente. Sim. Falando um pouco de recursos e serviços, né? Você citou várias categorias, multiprofissional importante para melhorar a qualidade de vida desses pacientes hematológicos numa fase de cuidados paliativos, né? Existe algum recurso que a gente tenha passado aqui sem falar? Medicina integrativa hoje, o que você pensa sobre ela? Seria um outro podcast, né, doutora Jamile? Mas só assim, bem en passant, o que você pensa? Eu acho que a gente precisa primeiro entender o que seria medicina integrativa, né? Porque a gente hoje não tem essa especialidade cadastrada. Mas será que a gente pensando no médico nutrólogo, né? No sentido de, tipo, melhorar esse aspecto nutricional, de perfil vitamínico. Mas sempre lembrando que um paciente oncológico, ele é um paciente multifacetário, né? E nunca ele um é igual ao outro. Então, a gente não tem uma fórmula mágica para falar, todo paciente com câncer precisa tomar vitamina D, por exemplo. Então, a gente precisa trabalhar com as outras especialidades, novamente, como uma equipe que vai trocar figurinhas, que vai trocar informações para a qualidade de vida daquele paciente. Individualização, né? A terapia individualizada e personalizada por paciente, que isso é importante, né? Como que a comunidade médica hoje em dia, né, está se preparando? A gente falou no último podcast sobre idosos, a gente está falando hoje sobre
cuidados paliativos, como que você vê que a comunidade médica está se preparando para atender essa crescente demanda de pessoas idosas que antigamente não se tinha intervenção alguma no cuidado, que hoje a gente sabe que tem como intervir, porque ele vai chegar a 80, 90 anos. Então, acho que o cuidado paliativo ele ainda é muito deficiente no ensino médico, pensando na vida acadêmica. Então, na formação médica, a gente tem pouco contato com o cuidado paliativo. Então, nós, como especialistas, às vezes, que vão lidar com alguns tipos de doente, que aprofundamos mais o conhecimento depois de especialistas. E eu acho que isso é uma deficiência na formação médica. A gente fala muito de medicina baseada em evidência, que é muito importante a gente guiar as nossas condutas baseadas em estudos, né? Mas a medicina baseada em valor, ela precisa ser introduzida. Porque, como a gente falou, a gente não nasce sabendo, a gente não tem que partir do princípio que o cuidado paliativo, ele é bom senso, mas sim uma ciência, né? E uma ciência que tem técnicas. Então, sim, isso precisa ser ensinado. Quando a gente fala de medicina baseada em valor, o valor é muito maior do que dinheiro, né? É o valor agregado para o paciente, é o valor agregado para a família que está ali junto, amigos, parentes e etc. É o valor que a gente deixa de entrega também para a sociedade. Eu acho que o valor é muito maior do que dinheiro, né, doutora Jamile? Sim, o valor que a gente fala é o valor da vida mesmo, né? A gente parar de olhar o paciente como um portador de câncer e a gente olhar o paciente como uma pessoa. Ser humano, né? Um ser humano que está ali, né, com as suas dores, com seus problemas e que quer um acolhimento e quer uma expectativa de vida um pouco maior. E além disso, o seu próprio histórico pessoal, né? O seu próprio histórico cultural. Então, a gente sabe que a religiosidade é muito importante no sentido de que o que se acredita, porque também isso pode ser um problema ou uma facilidade. Então, tudo isso é medicina baseada em valor. Um dia a gente vai fazer um podcast só sobre espiritualidade aqui. Eu acho que esse é um tema também que a gente precisa trazer para a mesa, precisa trazer para a discussão. Chegando um pouquinho nas nossas considerações finais, doutora Jamile, como que você vê, então, o futuro dos cuidados paliativos e do suporte do médico hematologista para esses pacientes? Então, eu acho que o futuro do cuidado paliativo é ele ser, sim, introduzido no ensino médico básico, na faculdade de medicina. E nós, como profissionais que já nos formamos há algum tempo, precisamos ter o estudo, pesquisa e procurar por nós mesmos aprender sobre cuidados paliativos. E ouvir, quem sabe, de cuidado paliativo falar, entender e agregar sempre a equipe multiprofissional. Falando em ouvir e compartilhar, você poderia compartilhar alguma experiência, alguma história inspiradora de algum paciente que se beneficiou dos cuidados paliativos? Sim, eu tenho uma paciente que era muito querida, uma paciente que tinha 42 anos na época, ela já teve um diagnóstico de um linfoma 5 anos antes. Esse linfoma foi tratado inicialmente com quimioterapia, ela ficou bem. E após 3 anos do primeiro tratamento, ela começou a ter novos sintomas e ela tinha recaído doença. Essa paciente tinha uma filha de 7 anos, a gente conversou, já introduziu, porque ela tinha um linfoma de alto grau, já introduziu a equipe de cuidado paliativo e entendemos junto à paciente e à família que ela gostaria de fazer uma nova tentativa de tratamento. Foi tentado, mas ela não respondeu à primeira linha de tratamento. Ela era uma paciente que ficava muito sintomática, então ela tinha o baço aumentado, ela ficava com muita náusea, vômitos. A equipe de nutrição do cuidado paliativo agiu nessa paciente para ajuste de alimentação, para que a gente não precisasse fazer intervenções piores. E ao longo do tratamento a gente viu que evoluímos doença. E sempre essa paciente, ela tinha muita dificuldade de falar para mim o que ela realmente queria. E na consulta, toda vida que a gente questionava de alguma forma, ela desviava o olhar, desviava a conversa. E trabalhamos com a psicóloga e a gente entendeu que o que ela queria era ficar mais em casa com a filha dela, porque ela sabia que ela estava morrendo. Então, não era a quimioterapia que ela queria. Não era o transplante que ela queria ficar mais em casa. Então, essa paciente ficou em casa, foi para o aniversário da filha dela, de 8 anos, e na semana seguinte ela internou, porque ela estava com sangramento, e faleceu no hospital tranquila, tinha passado o aniversário da filha, ficou mais tempo em casa,
E é isso, assim, a gente precisa entender como médico que a morte, ela existe, as doenças, elas existem. Eu falo para os meus pacientes que não existe doença boa nem doença ruim. Cada pessoa identifica a sua doença de uma forma. E a finitude é para todos, né? A finitude é para todos, então o mais importante é como a gente vai passar por ela e quais são os profissionais que vão nos acompanhar nesse momento de vida, porque a gente pode ter experiências muito ruins, como experiências muito tranquilizadoras. E mais uma vez, agora você está reforçando o papel da equipe multiprofissional dentro desse cuidado. A gente está chegando ao fim, é sempre um prazer enorme conversar com a doutora Jamile, hematologista do Grupo Sonhe. Ela sempre traz aqui o lado técnico-científico, mas também o lado da importância da relação médico-paciente, médico-família, família e paciente, né? O respeito que a gente tem que ter dentro desse processo todo. E, por favor, doutora Jamile, onde que os ouvintes podem te encontrar? Então, pessoal, nas redes sociais, eu tenho o Instagram pessoal/profissional, @doutora_DRA_Jamile com 2 L's, .emato com H, é meu Instagram pessoal. Eu também faço posts no Instagram do Grupo Sonhe, então @Grupo Sonhe. E a gente também tem um site para artigos científicos, artigos para pacientes, orientações, que é o site do Grupo Sonhe. Então, nessas 3 redes sociais estarei lá. www.sonhe.med.br. Eu chamo Renata Sassi, estive aqui hoje num bate-papo delicioso com a doutora Jamile, falando sobre cuidados paliativos no paciente hematológico. Em breve, mais um podcast para vocês. Nos acompanhem e vocês vão sempre ouvir informações importantes e relevantes para a população e para os pacientes. Obrigada, doutora Jamile. Obrigada a todos, um grande abraço.